Nick e Jude, um casal, sim, vocês ouviram muito bem, um casal que é muito diferente em todos os aspectos. A começar pela diferença entre espécies. Ele uma raposa, ela uma coelha. Mas mesmo com tantas desigualdades entre ambos, seja física ou mental, Nick e Jude escolheram algo em comum, se importar e acreditar um no outro. Sendo assim, vamos à incrível evolução do relacionamento entre Nick e Jude, da franquia Zootopia. Eu sou Eli e esse é o Animações Incríveis. Vamos para mais um novo vídeo, mas antes, solta a vinheta aí. Judy Hopps, protagonista de Zootopia 1 e 2, é uma coelha interiorana nascida em Bunnyburrow, que faz história ao tornar-se a primeira coelha policial de Zootopia, rompendo barreiras sociais e provando que tamanho não define capacidade. Determinada, idealista e movida por um forte senso de justiça, ela busca igualdade para todos e acredita profundamente no potencial das pessoas. Judy pode ser pequena, mas é ágil, inteligente, estratégica, incansável no trabalho e possui carisma natural, inspirando personagens como Nick. Apesar disso, apresenta falhas, age impulsivamente, subestima riscos ao confiar demais no lado bom das pessoas, insiste em sua visão mesmo quando precisa escutar mais e assume responsabilidades excessivas, levando-se ao limite. Também enfrenta seu próprio preconceito, revelado quando reproduz estereótipos sobre predadores no primeiro filme. Ainda assim, sua trajetória destaca coragem, superação e crescimento emocional, onde aprende a lidar com erros, amadurecer seu idealismo e fortalecer vínculos, sobretudo com Nick. Nick Wilde, co-protagonista, é um raposo astuto e carismático que começou como golpista, mas encontra seu verdadeiro caminho ao tornar-se policial ao lado de Judy. Inteligente, observador e excelente leitor de pessoas, Nick usa seu humor como mecanismo de defesa e ferramenta de charme. Ele pensa antes de agir, improvisa com naturalidade, manipula situações com habilidade e é emocionalmente perceptivo, especialmente em relação a Judy, quando em questão de segundos praticamente descreveu a vida da coelha. Embora cínico, sua personalidade esconde sensibilidade marcada por traumas do passado. Nick é profundamente leal. Quando confia, protege instantaneamente. Suas falhas incluem dificuldade em acreditar no melhor dos outros, resistência em se abrir emocionalmente, tendência a evitar conflitos internos e guardar mágoas. Sua jornada envolve aprender a confiar novamente, reconhecer seu valor e enxergar que pode ser mais do que a sociedade espera de um predador. Ao lado de Judy, ele equilibra a dupla. Ela traz energia e idealismo, enquanto ele oferece lógica, estabilidade e estratégia. Quando Judy Hopps chega à Zootopia, ela quer provar que pode ser uma policial de verdade, mas tudo que recebe são olhares de dúvida e tarefas insignificantes. É nesse contexto que ela cruza o caminho de Nick Wilde pela primeira vez. Inicialmente, Judy acredita estar ajudando um pai e seu filhote, porém o raposo, como sempre, estava aplicando mais um golpe. Quando ela percebe a manipulação, se vê exposta, ingênua e de certa forma humilhada. Nick, por sua vez, enxerga nela apenas uma sonhadora que não sobreviverá a um dia no mundo real através de seu olhar incrivelmente assertivo. Mas Judy não se deixa intimidar. Quando descobre que Nick tem uma longa lista de atividades ilegais, vira o jogo com habilidade surpreendente. Grava a confissão, confronta-o e o força, de maneira muito estratégica, a ajudá-la no caso que pode definir seu futuro como policial. Nick fica irritado, mas também intrigado. Pela primeira vez em muito tempo, alguém consegue antecipar seus movimentos. A partir desse ponto, os dois são empurrados para uma parceria tensa, recheada de provocações, mas também de uma química inesperada. Conforme investigam juntos, Judy se surpreende com a inteligência de Nick e Nick com a coragem da pequena coelha. Eles começam a se ajudar espontaneamente, mesmo que nenhum dos dois admita isso no início. O momento que sela a mudança é quando ambos enfrentam o Sr. Big. Judy salva Nick ao convencer o mafioso a poupar suas vidas. Consegue a aliança e a ajuda do Sr. Big. Nick fica impressionado em todos os casos. É depois disso, diante do chefe Bogo, que Nick protege Judy e seu cargo de policial, alegando que vão continuar a missão, visto que ainda resta algumas horas. E mais tarde, o raposo revela o trauma que moldou toda a sua vida. Quando criança, tentou se encaixar,
tentou ser aceito, só para ser atacado, amordaçado e humilhado por outros filhotes simplesmente por ser um predador. Judy escuta em silêncio, profundamente tocada. O cinismo que Nick exibe com tanto orgulho deixa de parecer arrogância e se revela na verdade uma armadura que ele construiu para sobreviver. Nesse instante, o relacionamento deles se transforma. Nick baixa a guarda e Judy o vê como ele realmente é. A coelha apoia sua pata carinhosamente no braço do raposo, tocada pela sua história. Eles avançam no caso como parceiros de fato e descobrem todo o esquema do prefeito e dos animais encarcerados. Antes da coletiva, Judy convida Nick para ser seu parceiro e devolve de bom grado a caneta gravadora para ele apagar a gravação. Mas a harmonia se quebra de maneira brutal na coletiva de imprensa. Judy, sem perceber o impacto de suas palavras, reforça o estereótipo de que predadores podem perder o controle. Nick, que já havia confiado a ela suas feridas mais profundas, sente a traição como um golpe direto, sobretudo quando ele a pergunta o que ele era para ela. E por conta de seus instintos, Judy fica em posição de ataque, ameaçando usar o spray contra raposas. Ele se afasta, magoado, e a amizade recém-formada se despedaça. De volta à sua cidade natal, Judy carrega uma culpa pesada. Ela percebe o quanto suas palavras reforçaram o preconceito que Nick e tantos outros predadores enfrentam. É só quando entende isso que decide voltar à Zootopia. Não mais como alguém tentando ser policial, mas como alguém que deseja corrigir o dano que causou. A reconciliação acontece em uma ponte. Judy tenta falar, mas percebendo a rejeição de Nick, sua voz embarga. Ela admite tudo: o erro, a culpa, o arrependimento. Ela chora enquanto tenta pedir desculpas. Nick escuta, e ali, naquele silêncio, ele percebe que ela está sendo sincera. O perdão não vem fácil, mas ele vem, em forma de piada. Nick a abraça carinhosamente, um gesto simples, mas cheio de significado, e aceita recomeçar ao lado dela. A partir daí, tornam-se mais do que parceiros, tornam-se uma dupla completa. Na reta final da investigação, agem com sincronia perfeita. Nick arrisca muito, se recusando a afastar de Judy quando ela se fere, e ao fingir ter instintos predadores para enganar Bellwether, confiando inteiramente em Judy, e Judy confiando inteiramente em Nick. Orgulhosos, ambos revelam o plano que enganou a ovelha lado a lado, com a ajuda da caneta gravadora. No final do filme, Nick é aceito para se tornar o primeiro raposo policial da história, e é Judy quem o recomenda e o condecora. A cena final deles no carro de patrulha revela que a jornada construiu. Eles brincam, provocam um ao outro, compartilham olhares, onde sobretudo Judy admite que o ama. Zootopia 2 se passa uma semana depois. Judy e Nick se encontram não mais como uma policial aspirante e um golpista das ruas, mas como policiais oficiais, porém inexperientes. Foi mostrado que Judy presenteou Nick com a caneta gravadora, um presente que simbolizou o começo da amizade entre eles, e a raposa obviamente aceitou de bom grado. Em uma perseguição, Nick demonstra seu primeiro sinal de preocupação e proteção em relação a Judy neste filme, quando mesmo quase impediu que a coelha pulasse para o outro carro em movimento. A dupla enfrenta dificuldades e falhas. Sendo assim, Chefe Bogo faz a dupla frequentar um programa de aconselhamento para parceiros em crise, exatamente por não conseguirem sincronizar suas abordagens. Judy segue impulsiva, idealista e apaixonada por justiça. Porém, Nick continua pragmático, cínico e cuidadoso em cada passo. Mas um novo mistério força Judy e Nick a subirem juntos em mais uma montanha russa emocional. Quando um réptil misterioso, Gary, aparece pela primeira vez na cidade, a coelha e o raposo se veem em um dilema. Judy convoca Nick a investigarem por conta própria, e mesmo relutante, Nick aceita. Ambos se infiltram em uma festa e se encontram com a tal cobra. Todos entram em pânico com a presença do réptil, mas Judy é a única a acreditar nele. Ela foge e convoca a ajuda de Nick, que mais uma vez prefere seguir sua amiga e se tornar foragido junto com ela, a virar as costas. Nick declara que tem aversão a répteis, mas ainda assim preferiu prosseguir com a missão. Esses produtores estão de sacanagem ao colocar essa música no fundo. Bom, ele salvou Judy enquanto perseguiam Gary nos canos. Porém, a primeira crise entre eles não demorou a acontecer. O raposo acreditou que a coelha lhe devia um pedido de desculpas, contudo a mesma não deu. Enquanto escalavam a montanha, ambos começaram a discutir, após Nick a provocar usando a gravação antiga da caneta, onde Judy confessa ser uma coelha boba no filme passado. A discussão fez com que a caneta se espatifasse no chão. Judy ficou tão furiosa com Nick que não
disse mais nada com ele durante todo o resto da escalada e parte da investigação em um antigo hotel. O Raposo, arrependido, tentou falar com sua parceira. Nick avistou que a DPZ havia localizado ambos, porém novamente Judd estava querendo focar na investigação. Todavia, o Raposo declarou que não se importava com o caso, pois para ele não valia a pena morrer por isso. Enquanto que a Coelha alegou que o mundo precisava de heróis para mudanças, o Raposo alegou que isso muitas vezes não faria diferença, pois o mundo era cruel do jeito que era. Foi então que, de forma dura, Judd alegou que ambos eram diferentes, soando como um término de relacionamento. A construção começou a ruir devido à invasão da DPZ e ambos foram separados. Judd foi resgatada por Pat Alberto e Gary, enquanto Nick foi capturado e preso. Mais adiante, Nick declara a Nibbles Castanheira, que também foi presa, que se importa com a segurança de Judd porque ela foi a primeira a se importar com ele e para tanto não quer perdê-la, mas que não sabia como dizer isso a ela. O Raposo foge da cadeia e vai atrás de Judd para resgatá-la. Pat Alberto trai Gary e Judd, paralisando e deixando ambos para morrerem de frio. Nick luta corporalmente contra Pat Alberto, enquanto Judd luta para sobreviver. O Raposo consegue retirar do Lince o antídoto que paralisou Judd. Gary pega o antídoto e injeta no coração da Coelha, onde a primeira atitude dela foi de correr desesperadamente para salvar Nick. Judd, com todas as suas forças, avança para resgatar seu parceiro e o impede de cair em um precipício de gelo com a ajuda de Gary. Imediatamente, Nick e Judd se abraçam e o Raposo declara que sente pela Coelha. Nick diz que não importa que sejam diferentes, mas que apenas se importa com Judd e que ela foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida e que só tem certas atitudes pois não quer que ela se machuque. Por sua vez, Judd fala a Nick que força a barra pois não quer parecer fraca e que o Raposo é o único que acreditou nela quando nem mesmo ela acreditava em si e que também se importa com ele. Nick declara que pensar que pode perder Judd o assusta, pois seu mundo é ela. Judd deseja que Nick seja o único parceiro de sua vida. Se isso tudo declarado não prova que eles se amam, eu não sei mais o que prova. Por fim, Judd e Nick derrotam Pat Alberto, voltam a seus cargos policiais. Nick restaura a caneta gravador e declara que ama Judd, semelhante ela fez com ele no fim do filme passado. Judd acaba sem querer gravando a declaração do Raposo e quando sozinha, já nos pós-créditos, repete a declaração por várias vezes na cena. A evolução do relacionamento entre Nick e Judd mostra a transição de desconfiança para parceria no primeiro filme. Eles passam de desconhecidos desconfiados para uma dupla que aprende a confiar e admirar um ao outro. Ao final de Zootopia 1 já existe um vínculo profundo de amizade, respeito mútuo e amor. Em Zootopia 2 essa conexão amadurece para um relacionamento mais íntimo, estável e emocionalmente profundo. O cuidado mútuo, a proteção e a cumplicidade aumentam, deixando claro que o laço entre eles se tornou indispensável na vida de ambos. Um precisa do outro, e isso é muito lindo. Se gostaram, deixem um like, comentem e compartilhem, pois esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Obrigado a você que é inscrito, e se você ainda não for, se inscreva, pois aqui é conteúdo sobre animação, de fã de animação para fãs de animação. No card final, a análise de Zootopia 2 e na playlist outros conteúdos sobre a franquia. Muito obrigado pela visualização e nos vemos em um próximo vídeo. Até!